Isso aqui é a aplicação que a gente está fazendo. Já tem, a gente já evoluiu bastante, né? Já chegou a esse nível aqui, mas eu vou, como vocês são novos e vocês já não começaram agora recentemente, eu sei que vocês não têm ainda muito conhecimento de React, talvez, ou de React Native. Então eu vou partir do princípio, do mais básico possível. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem aí, tá? Que eu olho e respondo a vocês no que for necessário aí, no que vocês precisarem, no que vocês estiverem tendo dúvida. Deixa eu tirar um print aqui que depois eu tenho que mandar para Mariana. Tá, maravilha. Tá? Tem um esquema de vocês ficarem até o final para ganhar XP aí no Lab Level, tá bom? Então vamos lá. Bem, React, em suma, ele é bem parecido, o React Native é bem parecido com o React, ó. Se vocês verem o que eu fiz aqui é componente. Nada mais é do que componente. Eu ainda não componentizei, não implementei todos os conceitos de criação de componentes reutilizáveis aqui, mas esse componente é uma view, que é um componente que renderiza, que gera visualização, tá? Tem ali o. Boa noite a todos aí. Tem um outro componente mais ali que é o de texto, que ele que renderiza todos os textos aqui da nossa aplicação. Sem ele, o texto não funciona, que é o texto ali. Para a gente gerar o scroll, a gente tem os componentes próprios para gerar o scroll, né? Que é o scroll view, tem o flat list, Flash List, que é uma lista otimizada que o Shopify fez e a comunidade gostou demais e está usando, entendeu? Então ele é bem bacana, é bem performático. A comunidade do React Native está usando ele e ele é muito bom. Eu gosto bastante de usar ele e a gente usa ele no lugar do Flat List. Isso daqui que eu fiz aqui, isso é um flat list. Claro que o pessoal que é mais antigo, eu ia explicar hoje que a gente não pode usar um flat list aqui, junto com o scroll list. Por quê? Porque o sistema de renderização de gestos do React Native, ele começa a dar problema se a gente usa um flat list na horizontal e o scroll view na horizontal. E dá problema. Se eu usar na horizontal, na vertical, desculpa, perdão. Se eu tiver uma flat list na horizontal, não tem problema. Ele não dá conflito, ele não dá problema. Esse aqui que eu fiz aqui, ele não dá problema, mas isso que eu fiz aqui com flat list tem problema. E a gente tem outros recursos para usar para burlar isso, para fazer o que a gente precisa. Normalmente a gente usa o flat list, só que tem alguns componentes, não componentes, são utilitários do flat list, que é a componentização do nosso cabeçalho e a componentização do footer. Quer dizer, se eu tivesse algum elemento como eu tenho aqui, eu colocaria toda essa parte visual daqui do meu componente, que está aqui. Deixa eu tirar. Deixa eu puxar rapidinho para cá, gente. Rapidinho, só para tirar um print ali. Mas no final eu vou tirar outro print para poder mandar para Mariana. Deixa eu só tirar um print aqui. Beleza. E a gente usa isso daqui. A gente usaria aqui em cima um componente, um atributo que tem do flat list, que é a geração do nosso cabeçalho.
E a gente usaria isso tudo, todo esse componente aqui, toda essa estrutura superior, dentro desse componente de cabeçalho. Usaria o flat list aqui e teria o scroll nessa listagem aqui que a gente precisa, e embaixo a gente teria o nosso, o que precisasse colocar embaixo, a gente usaria o nosso componente de footer. E aí a gente geraria todo o que precisasse componentes aí na nossa aplicação. E é assim que a gente faz. A gente vai gerando, vai fazendo e vai criando. Mas vamos lá, vamos do básico para o pessoal aí que está começando. Eu vou criar um componente bem básico e daqui a gente vai incrementando, incrementando e volta novamente no nosso projeto e vai evoluindo ele até tornar um projeto mais complexo, com mais coisas. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, só para poder explicar para vocês, isso se chama Button Tab. É navegação com botão, tá? Existe também uma navegação com botão em cima, que a gente chama de Top Tab. Top Tab, Button Top Tab. Que aí a gente coloca aqui em cima e fica aquelas listas, é igual às vezes aparece no Google e alguns outros lugares. Isso aqui é navegação Button Tab. E a gente pode também nele aqui, se a gente for analisar aqui direitinho, e eu crio também aqui as minhas rotas públicas e privadas, que isso é fundamental numa aplicação. Você tem que ter, você tem que proteger a sua aplicação para evitar de invasão. E você, com isso, criando as rotas públicas e privadas, você protege a sua aplicação. Tô gravando, me lembrei. Valeu. Eu me lembrei de gravar. É. Você cria as rotas públicas e privadas. Eu uso aqui, ó, um hook que veio lá do meu Contest VI, que é o meu gerenciador de estado global. Por quê? Não, beleza, valeu. Para a gente evitar de quê? A gente tem aqui no nosso React Native, igual no React, a gente tem a nossa árvore de DOM, que é exatamente isso aqui. É uma árvore. Estrutura do DOM é em árvore. Eu tenho os vários nós aqui do meu DOM, que é uma árvore. A árvore também é uma estrutura de dados, tá? Quem estudou ciência da computação, talvez em ADS também, vocês vão ver isso, estrutura de árvore, tá? E existe também uma árvore muito interessante, a árvore rubro-negra. Vocês podem pesquisar aí, tá? É bacana, legal. Bem, aqui a gente tem um componente principal aqui, que é o nosso provider. Eu tenho aqui no topo da minha pirâmide, ele vai estar aqui como principal de tudo, para eu não ter que ficar enviando informação para esse cara daqui, até jogar desse cara daqui para esse cara aqui embaixo, eu uso o Contest API ou Redux ou Zustand, que são os gerenciadores de estado global. Eu consigo enviar o dado desse componente principal aqui em cima diretamente para esse. Se eu quiser, também eu posso enviar diretamente para esse cara aqui. E assim vai. E eu posso também disponibilizar um dado que está aqui, uma alteração que eu fiz aqui, jogar e disponibilizar para esse cara aqui do outro lado. Isso é gerenciamento de estado global. Eu não preciso ficar passando entre os nós do meu componente os dados. Então, eu uso o gerenciador de estado global, que é exatamente isso aqui, ó.
fala em nó de árvore, mas em suma é isso aqui. Envolver minha aplicação com componente aqui. Isso é o meu provider. É esse cara aqui que está no topo. Por que, que ele está no topo? Ele não está envolvendo todo mundo. Ele está envolvendo todo mundo aqui. Ele envolve todo mundo. Se ele está envolvendo toda a minha aplicação, tudo da minha aplicação, ele está no topo da minha árvore. O que tá de baixo aqui no topo da minha árvore, que ficaria aqui, é esse cara aqui. É o Navigation Container, que é o que a gente usa para fazer a nossa navegação entre as nossas páginas e para gerenciar os vários tipos de navegação. Existe a navegação em pilha, existe o botão tabs, existe o top tab, existe o drawer. Esse cara aqui, que é o Navigation Container, que vai fazer isso. No início aqui, se eu vou sair daqui da aplicação para mostrar para vocês, tá? Sair da aplicação. Tá vendo que eu tô aqui no início da aplicação? Cliquei em entrar e ele veio para cá. Isso é navegação em pilha. Só não aparece a seta, aquela famosa seta que fica aqui em cima, que a gente vê, que nós vemos no iOS, ou a gente vê também no Android, porque eu gerei aqui na minha parte de navegação daqui do AlphaStack. Olha lá, eu botei por Reader Show, que é exibir meu cabeçalho falso. Então não aparece. Se eu botar true aqui, meu cabeçalho vai aparecer. Ó. Quer ver? Vou botar true aqui. Vai aparecer lá em cima. Só que aqui eu não quero isso. Eu quero que ele fique sem o meu cabeçalho e eu use a navegação através de um hook de navegação que a gente usa aqui. Eu boto aqui para falso de novo, ele vai tirar a seta lá em cima e acabou. Maravilha, perfeito. E eu uso aqui só meus botões para ficar navegando entre as minhas telas. Acabou. Maravilha, perfeito. Vou fazer meu login. Por detrás tem todo um sistema de verificação dos dados em tempo real, tá? Que a gente chama isso de controller controlado, tá? Um sistema controlado. E também existe o não controlado. Como usar um controlado e um não controlado? Você já pensou na seguinte maneira, de que, olha como é que é complicado. Toda vez que eu estou digitando aqui, ele travou aqui. Toda vez que eu estou digitando, que eu digito aqui no meu input, ele está renderizando a minha tela novamente. Se eu tiver uma aplicação que tem muitos campos de input, eu vou estar denegrindo o meu desempenho do meu aplicativo porque eu estou usando esse sistema controlado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o useref, referenciar a esses inputs aqui. Isso é uma coisa mais avançada, só estou explicando para vocês, tá? E a gente, através desse useref, ele só gerencia isso na hora que eu termino de digitar ou quando eu clico em submeter aqui minha aplicação. E pronto. Eu uso isso também quando eu não preciso validar meus campos aqui da minha aplicação em tempo real. Quando eu não preciso, eu uso esse sistema de não controlado que o useref. Senão, a gente usa normalmente o sistema com use state. Tá, deixa eu... Travou aqui o emulador. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu acho que é mais complicado.
Vamos lá. Vamos embora. Resolvi. Mas é isso que vocês vão encontrar no dia a dia. Vai travar, vai dar um monte de pepino. É isso aí. No dia a dia é assim, tá? Não é mil maravilhas, não. É mil maravilhas, não, tá? Você fala, é fácil, é tranquilo, você programa tudo, nunca dá pau. Não, dá pau. A gente encontra bug daqueles cabeludos que você demora um século para resolver e quando você vai ver uma coisa muito pequena, mas porque você estava super agitado, não parou para descansar, não deu aquela parada estratégica para descansar, você não consegue ver. A Next.js TypeScript. Sim, pode, claro. Claro. Agora, se você está usando a API do lado do Next, tu sabe que tu vai ter que fazer uma API em Node.js, né? Não tem jeito. Se tu roda lá dentro da API do Next.js, tu vai ter que fazer uma API pro Node, de Node. Que eu nunca, sinceramente, eu nunca tentei conectar. Nunca experimentei de conectar com a API do Next rodando, tentar conectar. Usar a porta e conectar ali na API. Eu acho que o Next não vai deixar e não vai funcionar. Não sei, tá? Mas nunca tentei. Sinceramente, não. Mas é caso de se tentar. Mas dá para converter, com certeza dá. Com certeza dá. O exemplo que eu estou dando do React Native. O que eu estou fazendo é pegando o projeto lá, esse projeto aí nosso, que está em web, e transformando ele para React Native. Entendeu? Dá para transformar sim. Tranquilo. Tranquilamente. Mas é isso aí, ó. Isso que eu estou fazendo é o que acontece. Essa SDK, porque o projeto da gente está em SDK 52. Já estamos passamos já para 54, né? Eu tenho que ver se eu consigo jogar para 53, SDK 53, porque SDK 53 dá menos pau, dá menos problema, e vamos ver se a aplicação vai rodar. Se ela rodar, maravilha, tá? E a gente não vai perder nada e eu tenho uma SDK mais estável, porque essa está dando muito problema. Vamos lá. Ó, aqui já resolvi aquele problema. Ó. Se eu for aqui, ó, igual eu falei aqui, ó, no root aqui, ó, nessa parte aqui, e mudar o stack aqui, isso aqui, ó, é um public stack. Se eu botar aqui, ó, é, screen, essa tá na singular, ó, botar aqui para true, vai aparecer aquela nossa famosa seta lá em cima. Ó, ele está renderizando aqui novamente, renderizou. Era para aparecer aqui a seta aqui e a gente clicar. Porque eu botei o reader show true. E ele aparecer aqui a seta e eu poder usar. Entendeu? Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Aqui a seta. Tá? Eu tiro para poder eu conseguir exibir a tela do jeito que eu quero. Mas aparece a seta. E você pode customizar todo esse cabeçalho aqui da navegação. Você pode customizar do jeito que você quiser, como eu customizei ali na rota já de Button Tabs. E você vai criando as rotas como se fosse componente. Você vai montando igual um componente as rotas. É bacana por causa disso. Entendeu? Vou mostrar ali para vocês, só tirando o print aqui. Botei aqui, vou botar aqui para false de novo, para ele não, senão ele vai estragar meu layout. Tá, beleza, maravilha. Ali ele vai se acertar. Mas aqui, ó, a configuração esse é o Alf, esse é do Ubuntu Stack, aqui, ó. Tá tudo configurado. Eu criei um cabeçalho
De direita a direita, que fica à direita, é personalizado. Criei um cabeçalho que fica à esquerda, personalizado. Eu escrevi errado aqui. Depois eu tenho que mudar isso aqui. Reader left. Ai, caramba. Agora que eu vi, depois de um tempão, eu vi que eu importei errado isso. Escrevi errado. Aí já acertou ali, beleza. Maravilha. Vou fazer o login. Como é um campo, como os campos que tem aqui são dois só, eu não me preocupo. Mas eu estou digitando aqui, tudo que eu digitei aqui, ele está renderizando ali. Não aparece muito rápido, mas ele está renderizando isso tudo aqui. Tudo que eu estou digitando, todas as vezes aqui que estou digitando, ele está renderizando. Como é um campo, como é um formulário de dois campos só, não tem problema, eu posso deixar. Mas se fosse um formulário grande, com certeza isso ia ter perda de desempenho, aplicação. Então, eu tenho que, nesses casos, eu tenho que saber, eu tenho que estudar. Ah, tá. Eu vou ter um campo, uma tela que vão ter 10 formulários, 10 campos de input. Eu não vou usar o controlado, o método controlado. Eu vou usar o método não controlado. E é uma aplicação que tem muitos usuários. Eu vou usar um não controlado, já com 10 campos. Mas se tem 3 campos só de input, eu uso controlado. Acabou. E assim vai. Entendeu? Só que no não controlado, eu só vou fazer a verificação quando eu clicar no submit, no botão de submit. Eu não vou conseguir, quando eu clico, antes de clicar, fazer a validação do meu campo, tá? Mas vamos lá. Aqui, ó, tem todas as configurações. Vocês estão vendo, ó? Botão Tab eu configuro tudo. Essas configurações de exibição aqui, ó, o efeito aqui que o React Reanimate está fazendo, são configurações que eu botei aqui, ó. Botei Shift, por isso que ele está fazendo esse deslocamento lateral. E eu tenho 3 opções, se eu não me engano, aqui de efeito aqui para fazer. Se eu botar ó, Fade, None e Shift. Se eu botar Fade, ó, vai mudar. Ó. Eita, filho. Olha lá, tá vendo? Ó? Já mudou o estilo aqui do que eu tô fazendo. Ó. Tá vendo? Ó? Olha lá, já mudou pro estilo Fade. Ó. E o botão já mudou ali. Ó. Tá vendo? Olha lá, já mudou. Ó. Tá estilo Fade, de apagar e acender aqui. Isso vai depender do como a gente quer o efeito que a gente quer criar aqui. Eu não, eu gosto de usar o Shift. Normalmente eu uso o Shift. Perfeito, que é mais bacana. Deslocamento lateral ali. Tá. Ele está dando esse tipo de erro aqui, por quê? Por causa da minha flatlist. E a gente tem que consertar isso aqui. Eu não posso usar um scroll na minha vertical com uma flat list também na minha vertical. Ela tem que ser na horizontal. Ou eu crio um macete de usar a flat list, só que usando os atributos de criar um cabeçalho ou um footer que vem implementado dentro dela aqui. Se a gente, eu criar uma tela aqui ou um componente aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá. Vou criar aqui um componente aqui simples e vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu ver. Vamos criar um flatlist mesmo. Flatlist.tsx. Vou aqui export, default, function flatlist. Não sei se ele vai deixar, acho que não deve deixar não. Flatlist component. Deixa eu só
Deixa eu apagar esse cara aqui, que agora descobri que tem os nose aqui. Eu desabilito aqui por uma hora e ele não me perturba aqui, que na hora da aula ele atrapalha mais do que ajuda. Tá, beleza. Vou fazer aqui meu return. Faço aqui um fragment aqui, que isso aqui se chama fragment, tá? Do React. Beleza. Deixa eu ver. Maravilha. Pronto. Apertei aqui. Tá. Vou chamar aqui o flat list e a gente vai ver os atributos do flat list, tá? O flat list a gente usa muito porque ele é otimizado, tá, pessoal? O flat list, por exemplo, se eu estou usando ele aqui, essas imagens que estão aqui embaixo, ele não renderiza até eu subir. O flat list é muito bom para isso. Quero criar alguma coisa, eu economizo memória. Sim, mas aí você vai ter que mudar para as tags que correspondem ao React Native, tá? Que o React Native não entende aquelas tags que a gente usa no Next, que são as de HTML. Existem outras tags. Existe a view. Dentro da view eu tenho sempre que botar um texto. E é o texto que renderiza texto. Para eu gerar esse scroll aqui, essa parte assim, eu uso scroll view ou uso flat list. Entendeu? Tem os vários componentes que tem. A gente tem sempre que dar uma olhada. Eu sempre estou dando uma olhada lá na documentação do Expo. Esse flash list da Shopify, eu descobri olhando a documentação. Estava olhando lá e já descobri, já vi que a comunidade está usando muito ele, que é altamente performático. Esse Shopify, esse flash list da Shopify. Então vale a pena usar. Eu já ia experimentar hoje, já aplicar numa aplicação e ver. Mas pelo que eles estão falando, que eles estão mostrando lá nos gráficos, é muito bom, é muito mais rápido. Ó. Se a gente for aqui ó, na documentação, eu sempre estou olhando documentação, tá, pessoal? Eu sempre olho. Deixa eu jogar para cá. Aqui, ó. Site Expo. Quem quiser aprender CSS, esse site aqui, esse cara aqui, pô, o cara faz tudo em CSS. É muito bom. CSS Tricks, tá? Vale a pena. Quem quer aprender CSS, vá lá que você vai aprender muitos macetes com esse cara aqui. Ele é muito bom. Ó, Expo Docs. Vou jogar aqui, ó. Vou na documentação do Expo. Tem um monte de coisa aqui que eles mostram. Ó, clico em Image ou ó, para ver sobre imagem, sobre câmera, sobre documentação, ver todas as outras APIs, ó, Stick Smash, Router em menus, são exemplos para você ver, ó, Image, ó, Expo Image. O Expo Image, ele é mais otimizado do que o Image da tag Image que é nativa do React Native. Só que a gente só vai descobrir esse tipo de coisa na comunidade lá da Expo ou a gente lendo aqui a documentação. Se for olhar a documentação está explicando tudo aqui, falando sobre. E o nosso lá, o nosso cara, estava aqui embaixo. Ó, fala sobre a Sync Storage, que eu uso também aqui. Deixa eu ver, ó, Flash List, ó, da Shopify. Vem aqui, ó, tem explicando como instalar. É uma instalação especial pro Expo, tá? Se não dá pau, se não instalar assim, vai dar problema. Tem que instalar desse jeito aqui que está aqui. Se a gente quiser ver mais coisas sobre ele, ó, só ir no site daqui oficial.
E aqui vem explicando tudo, mostrando o desempenho, que é muito mais rápido. Por aqui, por aí, estou falando que é super mais rápido, né? Quase 5 vezes mais rápido. 10 vezes mais rápido aqui, 5 vezes mais rápido aqui. Maravilha. E ler a documentação. Clicar aqui e ler a documentação. Tenha o hábito de ler a documentação, pessoal. É de extrema importância. É por aqui que vocês vão pegar. Ele aqui explica tanto como o processo antigo do ActNative, que a gente criava, vinha linha de comando, ou pelo Expo. Sempre usar Expo. A gente começou um projeto com Expo, desenvolveu com Expo, tem que criar tudo com Expo. Beleza, maravilha. Tinha até que instalar esse Expo para o cliente aqui. Vou instalar esse cara aqui, ó. Vou copiar aqui para poder usar ele, ó. Vou fechar, tem que fechar a aplicação, ó. Colei, vou dar um Enter e vai instalar tudo ali, ó. O meu demora um pouco, tá? Tem muita coisa carregando por detrás. Vocês vão ver que na hora de instalar, tá vendo aqui, ó, instalando 2 SDK52, ó. E ele ainda pega todas as dependências certas para o SDK52 está instalando, ó. Beleza, ó. Tem vulnerabilidade baixa e uma crítica. Beleza. Tá. Já posso rodar novamente. Vou lá, dou meu npm run Android. Vai rodar, já instalei. Maravilha. Se a gente for aqui, ó, na aplicação e chamar o flatlist, ó, chamei o flatlist aqui. Maravilha, ó. Só que aqui fecha em si mesmo. Chamei aqui, ó. Tem umas coisas principais, que são os atributos principais, que são o render item, para renderizar o nosso item propriamente dito, tá? Enfim, não vou nem usar esse cara aqui. Posso usar, posso usar. Posso usar ele sim. Vou importar ele aqui, senão ele não vai aparecer nenhum atributo, não adianta de nada. Se eu não importar, list. As opções que tem no flatlist são as mesmas que aparecem nesse cara aqui, tá? Independente dele. São exatamente a mesma coisa, só que é uma biblioteca pronta e mais performática. React Native. Instalei, ó. Já vai começar a aparecer os atributos aqui, ó. Tá vendo? Tá. Tem o KeyStractor, que a gente tem que usar esse cara aqui. No... Mas hoje tá beleza, hein? Ah, é o Copilot aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Esse data aqui, tudo que eu colocar dentro do data são as informações, é, foi as informações que a gente coloca que vem da nossa API. Por exemplo, eu posso gerar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui, const, data, deixa eu ver. Deixa eu ver um const cart. Agora gera aí, filha da mãe. Vou gerar um array de objeto. Isso, vai. Me dá mais coisa aí. Tá, produto um pode ser. Tá vendo? Criei aqui, ó. Já posso pegar aqui, ó. Já joga aqui dentro de data. Todo
elemento que eu jogar aqui dentro de data, ele vai renderizar. Eu pego meu objeto ou pego o que seja que vem da minha API, jogo numa variável, numa constante e posso botar aqui. Isso aqui ele vai renderizar. Quando eu tenho essa função aqui, ó, eu vou ter essa função anônima aqui do render item. O render item é nada mais, nada menos do que os itens. Ele vai fazer tipo um for each daqui no meu objeto, aqui no meu array, vai rodar o array e vai renderizar tudo que está ali. Quando definir aqui como item, ele vai assumir o nome desses valores que eu vou colocar aqui dentro como item, tá? Aí a gente faz o seguinte, eu coloco aqui item, ou poderia colocar até qualquer coisa. Poderia botar, se eu definir aqui como cards, eu posso definir aqui como cart. E ele vai aceitar também. Palhas, pode me atrapalhar. Maravilha. Vem aqui, ó, defino como cart. Vou botar um parênteses aqui. Tirei. Vou botar uma view, que ele só vai renderizar na tela se ele tiver envolvido por uma view, tá? Então tem que chegar e criar a view. E a view aqui funciona como se fosse uma div lá do nosso Next, do nosso HTML. Vem aqui, ó, tem que chamar aqui em cima, senão vai dar pau. Vem aqui, ó, crio também, ó, um texto, que é para renderizar texto. No React Native é o texto, que renderiza texto. Se ele não funciona, joguei aqui, botei. Maravilha. Agora vou renderizar esses caras lá, ó. Vou renderizar. Para chamar ali, para eu puxar minha variável, eu boto entre chaves e vou chamar minha variável ali. Eu não defini como cart. Aí vai ser cart.name. E eu também, de repente, não quero botar ali meu preço. Então, bota aqui, chamo de novo, ó, cart.price. Sempre dentro de chaves, para poder renderizar esses valores que eu quero. Maravilha. Feito isso aqui, ó. Ah, no texto ainda não está aqui, ele vai dar pau. Peraí. Deixa eu botar aqui. Maravilha. O que está que é o quê? Eu não tenho, vocês já não viram, não sei se vocês já viram também, né? No React Native, no React, que ele pede para inserir uma chave. Por que eu tenho que inserir uma chave? Que já pensou num map, numa renderização de vários elementos, ou como aqui tem três, para ele não ter que renderizar os componentes dessa lista todo de novo e perder performance, a gente insere uma chave. Com a chave, eu consigo, o React consegue saber que ele, se teve uma mudança, ele só vai alterar num elemento. Se eu mudei aqui nesse cara aqui, que é responsável pelo Bela Itália, mudei alguma coisa, ele só vai renderizar aqui. Então ele começa a ser mais performático por causa disso. Mas eu tenho que inserir a minha chave. Se eu não insiro a chave, ele começa a dar pau e começa a reclamar. Beleza. Vamos ver aqui se ele vai aceitar. E eu vou inserir aqui a chave. A gente bota item e bota aqui, vou definir aqui meu item. Outra coisa que é fundamental aqui, eu vou definir aqui o item pelo meu ID aqui. Só que o keystarter ele só aceita e somente só string, tá? Se você parar aqui, ó lá ele fala, ó,
Olha lá, case tacto, item, ID, string. Ele só funciona com string. Ele não funciona com outro tipo, tá? Beleza, maravilha. Já era para ter, tá renderizando, já era para ter certinho. Deixa eu ver. Ah, tá. Abre e fecha aqui duplo não vai, né, cara? Pô, beleza, ó. Já tá certinho. Deixa eu ver só o que, que ele tá dando aqui. Do not exist listing, brand, ID string, name string e price e number. Tá. Beleza, maravilha. Deixa eu ver o que, que ele vai querer, o que, que ele vai querer que eu faça aqui. Ele vai querer que eu tipe esse cara aqui. Tá. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui. Só para tipar esse cara e ele parar de me encher meu saco. Não é para fazer isso, tá, pessoal? Quando não dá a tipagem, você chegar e tacar N. Certo é tipar certinho ali, fazer a interface lá em cima e tipar certinho aqui, tá? Certo é fazer isso aqui, ó. Interface, bota aqui flat list componente, né? Bota aqui e tipo aqui, ó, id, os pontos, string, certo é fazer isso, tá? Name, os pontos, string. E o price ali, ele tá falando, não é um number. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem, eu não tô fechando ele aqui com aspas duplas. Então ele é um number. Então tem que definir aqui como number. Tá? Defino aqui como number. Acabou. Se eu for tipar ali e tipar esse cara aqui com isso, ele vai parar de dar o erro. Ó. Posso vir aqui. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui, jogar aqui e ele vai aceitar. Aceitou aqui. Vou botar aqui do tipo da array. Deixa eu ver aqui. Já funcionou aqui, ó. Estou especificando que esse cara aqui, o cart, vai ser do tipo flat list e vai ser um array. Especifico aqui, ó. Tem que especificar aqui que é um array. Botar o símbolo aqui do array, que é os colchetes, para ele saber que é um array. Se a gente for tentar renderizar isso aqui, esse componente já vai funcionar. Eu posso pegar uma outra página ali e renderizar, ele vai na boa, tranquilo. E eu, se eu quero descobrir as propriedades dele, ó, Ctrl mais, ó lá. Se eu tenho um componente vazio, eu tenho aqui, ó, listing page componente. Eu clico ali e ele funciona ali. Maravilha. Normalmente a gente faria isso aqui, tá? Ou igual eu fiz ali no início que eu joguei aqui, o carrinho é um valor que muda muito. Eu não vou mudar o carrinho, não vou tirar e botar elementos dentro do meu carrinho. Eu tenho. Deixa eu explicar melhor, tentar explicar melhor. Eu tenho Context API. Eu tenho Redux e os stand. Redux e os stand são para constantes que variam muito. O carrinho não fica mudando toda hora, ou tua cesta de produtos. Cesta de produtos não muda, né? Mas o carrinho muda toda hora, certo? Então, você tem que criar isso, que os valores mudam toda hora, com os stand e Redux, que são gerenciadores de estado global. O Context API ele é usado em quê? Em valores que não mudam muito. O usuário, você logo uma vez, você armazena no local storage, igual está aí. Se eu fechar a aplicação aqui e abrir novamente e forçar para recarregar, ela vai voltar aqui para essa tela. Uma boa, porque está guardado no local storage e eu estou enviando os dados via Context API.
O tema você muda toda hora? Você não muda o tema da tua aplicação toda hora. Então você usa para tema e para as informações do teu usuário que está logado ou não logado, você usa o Context API, que são que é um gerenciador de estado global que não performático. E para esse tipo de operação, tranquilo, para tema e para usuário, informação do usuário logado, você usa o ponto RPA aí numa boa. Agora, para carrinho, até mesmo para produto, eu uso sempre para produto, eu uso o Redux ou Sustain. Hoje em dia, eu não uso mais Redux, tá? Porque o Redux é muito verboso, é muito difícil de se implementar. Eu uso o Sustain, que é muito mais fácil. E é igual essa parte daqui do usuário, tá? Que eu tenho meu root stack, ó, tá vindo lá, eu vier com esse hook aqui de use alpha, o hook de autenticação, eu estou pegando meus dados que estão vindo lá do meu Context API e chamo aqui o usuário. E olha lá, ele verifica, ó, se o meu usuário é do tipo user, ele é verdadeiro e eu autentico esse componente aqui, alpha stack, que gerencia a minha rota de, de rotas que faz a parte da rota de caminhos autenticados. Se não, ele vai para o Public Stack, que são minhas rotas públicas. Perfeito, maravilha. Com isso eu consigo configurar. Se vocês, eu vou mostrar aqui rapidinho, mas lá no site tem tudo direitinho já, as aulas lá no início explicando como fazer o Contest API. Está aqui, ó. Contest API, isso aqui. Nada mais é do que isso aqui. Estou guardando, puxando, ó. Venho, chamo, executa a função de login, envio o dado do e-mail lá do meu formulário, daquele formulário de e-mail que tem aqui, ó. Vou sair aqui e vou mostrar para vocês lá. Não tem esse formulário de e-mail? Eu estou enviando, chamando lá no UseAlf, lá no na minha página de login. Eu envio através do singuinho dado aqui do e-mail do 100, ó, verifico, faço um set load true para dizer que aquela bola ali de animada ali para dizer que eu estou logando, tá? Informar que eu estou logando. Por quê? Isso aqui de login demora um tempo, então tem que informar para o meu usuário que eu estou logando. Eu venho, executa aqui, ó. Botei só um set timeout para simular o tempo que a gente demora para logar na API. Aí botei um tempo aqui de, deixa eu ver, 2 segundos, ó. 2000 são 2 segundos. Beleza, aí fiz, ó. Se, porque eu não tenho, tá mocado aqui, tá fixo. Aí cria um usuário com ID, ó, name, e-mail. Boto esse usuário que eu criei, eu armazeno lá no meu estado, que quando eu quero armazenar uma informação, tanto no React quanto no React Native, eu uso o useState, que é um hook do próprio React Native, tá? Armazeno para guardar as informações, ó. Uso o setUser para guardar. Eu chamo aqui, ó, setUser e armazeno ali, ó, setUser e o usuário. Com o setUser eu estou guardando ali as informações. E com o user eu acesso os dados que estão guardados ali. E tipo também, ó, cria um tipo de usuário e dizendo que ele pode ser nulo. Quando ele não está logado, o usuário é um usuário nulo. Quando ele está logado, ele é user, do tipo user. Ó, e tipei tudo aqui. Ó. Eu tenho que tipar o auth provider também. Tem que tipar tudo que está indo no contexto, tá? Aqui, ó. User, tipei a função de login,
tipei a função de logout e tipei o loading que eu estou enviando nos outros lugares, na minha tela de login, para tudo mais. Feito isso aqui, ó, coloquei no meu estado de usuário, salvei a informação que eu quero, ó, reiniciou sozinho. Fiz um await, por quê? Para eu guardar no Async Storage, com a história de data, eu estou guardando lá no meu Async Storage a informação do usuário logado, que eu criei aqui em cima. Eu tenho que dar um await, porque isso é uma operação assíncrona. Vai demorar um tempo para ele gravar no local storage. Ele grava aqui, ó, gravou, bota o set load para falso, para ele parar de rodar a animação de carregar, e exibo o touch ali, que é aquele touch informando o sucesso, que aparece em verde direitinho ali. Beleza. Se não, ó, também para a animação e exibo uma mensagem de erro. Perfeito. Tá, maravilha. Venho para cá de novo e faço tudo. Ele vai entrar e beleza. Hoje o emulador não tá católico não, hein? Tá dando pau direto aqui. Ai, beleza, vamos aqui na flatlist. Ó, já gerei a flatlist ali. Se eu for criar uma página aqui fictícia aqui que eu posso criar, ó, vamos criar aqui uma. Vou em screen, vou criar uma outra página. Eu vou criar teste screen, tá? New file, ó, teste, opa, screen, ponto .tsx. Criei. Vou criar tudo aqui, export, default, function, teste, screen, abre e fecha aqui, ó, return, abre e fecha ali. Já posso importar lá aquela minha flatlist que eu criei, ó, componente que eu criei, ó, flatlist component daqui, ó. Já importei, beleza. Só tem que botar aqui o maior aqui, fecho nele mesmo, ó. Maravilha. Tá. Por que que não vai funcionar aqui? Ele, por enquanto, ele não vai funcionar, porque eu não importei e não criei essa rota aqui. Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu posso botar. Na rota autenticada também, não tem problema não. Aqui. Beleza. Stack screen. Tá. E tá vendo aqui que essa stack screen aqui da rota autenticada eu estou redirecionando lá para o meu button tabs? Estou redirecionando lá para o meu. Já deu 9 horas, caramba. Perdi a noção da hora, hein? Tá. Rapidinho aqui eu vou fazer e vou redirecionando para cá. Então eu tenho que criar essa rota que eu quero ali nesse cara aqui, ó. Para eu criar essa rota nova, esse button tab novo, é só copiar isso aqui que está aqui. Vou colar embaixo. Vem aqui, ó. Vou botar exatamente o nome que eu quero ali embaixo, que seria teste. Vou botar aqui teste. É o nome que vai ser exibido ali embaixo, tá? E vou botar aqui, ó. Posso até deixar esse ícone. Esse é o ícone que aparece lá. Vou chamar aqui o meu teste, ó. Não sei se ele vai renderizar ali, ó. Chamei meu teste, ó. Beleza, agora só o emulador funcionar que a gente consegue fazer. Dá um npm run Android, vou carregar de novo. Vocês vão ver que quando eu chegar ali na aplicação, que a aplicação carregar, ele já vai aparecer o botão tab e vai funcionar numa boa. Já tirei o print aqui para enviar para a Mariana. Vocês já vão ganhar o XP de vocês aí, tá?
Deixa eu só terminar aqui, demonstrar isso. E na semana que vem a gente já pega para valer no, na aplicação, mas eu vou devagar explicando para vocês, ó. Ah, tá. E deu pau no package é, app JSON, e deu pau para valer. Tá. Bem, eu não vou conseguir abrir, eu vou ter que mexer mais a fundo nisso, que ele deu um pau aqui para valer e travou tudo e não tá indo, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Eu tentei revisar mais ou menos as coisas. Se vocês não estiverem entendendo, não sei nada, estou começando, eu vou tentar criar um componente do zero, mais simples, bem estrutura bem básica de um componente, e criando, aí a gente chega até um certo nível e depois a gente volta para o projeto e cai dentro, tá? Do projeto. Que ainda tem bastante tela para fazer, criar o carrinho de compra, criar a parte daquela parte de autenticação para o Stripe, igual aparece no iFood, que o Stripe chega para fechar a venda. Vamos chegar até ali, mais ou menos, que aí já fica legal. E esse projeto fica para vocês para colocar no portfólio. Quem é novo, eu recomendo vocês irem lá no canal. Eu estou tornando as aulas públicas, mas se vocês se inscreverem no canal, vocês conseguem ter acesso às playlists privadas e só estudar. Vai com certeza para a playlist. Eu vou botar lá, tá, Juliano? Eu boto lá. E se você tiver. Não, cara, não vai não, não vai não, não vai não. Isso é tranquilo, cara. Eu tenho uma didática, graças a Deus, o pessoal fala aí, tem falado bem, eu tenho uma didática bem tranquila. E eu vou explicar bem devagarzinho para vocês, vocês vão ver que depois de um tempo tu vai conseguir fazer fácil, fácil. Tranquilo, tranquilo. E precisando de ajuda, me manda mensagem que eu ajudo aí, eu explico para vocês, tá? Isso aí sem problema nenhum, tá bom? Tenho o maior prazer de explicar, de passar esse conhecimento que eu tenho, tá? Isso é tranquilo. Só pedir ajuda aí que eu vou dar ajuda para vocês. Eu quero que vocês consigam a primeira vaga de dev para vocês, entendeu? E que vocês voltem aí e falem, ó, consegui minha primeira vaga aí, obrigado pela ajuda, obrigado pelas suas aulas. Vou ficar extremamente feliz. Eu ganho meu ano com isso, tá? Tem o básico. Lá na playlist tem o básico, tem início do projeto. Mas se tiver dificuldade, eu vou na próxima aula bem básico, bem básico. Vou parar de falar. Eu vou criar um componente do básico, bem básico, igual eu fiz agora ali da flatlist, mas aí eu vou com uma view, um texto, bem de básico, básico. E a gente vai botando ali na tela, vai renderizando e vocês vão vendo. Aí vou explicar os conceitos de props, vou explicar tudo de novo. O bem básico, bem simples, simples, e vou botar para vocês. E vou explicando, e vou tornando a coisa mais complexa, e a gente volta no projeto novamente, tá? Eu quero que vocês consigam a vaga de dev de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo fazer, fazendo uma aplicação bacana. Voltar daqui um ano, ou 2 anos, ou o que seja, ou até menos, mexe aí, ó. A aplicação que eu fiz com as suas aulas. Vou ficar super satisfeito. Vou ficar extremamente feliz. Entendeu? É isso que eu quero. Que vocês consigam a vaga de dev e que vocês consigam desenvolver da melhor forma possível, tá? E eu faço esse projeto de nível profissional para mostrar para vocês. Vocês podem conseguir. Eu fui aluno igual a vocês, tá? Eu tive aí do mesmo lado que vocês. Eu fiz os cursos do Senai, entendeu? Eu participei disso tudo aí, entendeu? Então vocês também podem chegar a esse nível de desenvolvimento que eu estou fazendo. Entendeu? De manhã eu fico estudando React Native avançado, entendeu? Eu faço as coisas do trabalho, faço as features do trabalho, faço as coisas que eu tenho que fazer. Termino de fazer as coisas do trabalho, eu vou estudar,
estudar coisas mais avançadas que eu quero, que eu preciso, da demanda do projeto, dos projetos que eu estou fazendo, e depois eu faço planejamento de aula de vocês de tarde. Mas vocês podem conseguir, vocês com esforço, praticando, programando todo dia, tá? Nem que seja 15 minutos, vocês têm que praticar. Vocês vão ver, vocês vão conseguir. Isso é com certeza, tá? Isso é certeza absoluta. Pratiquem. Vocês vão conseguir chegar lá, tá bom? Pode deixar, tá? Boa noite aí, desculpe pela demora na aula, me empolguei, mas foi bom, foi bom, foi bom. Na próxima eu começo bem rasteirinho, explico tudo e vamos que vamos. E essa aula depois eu subo lá para vocês lá na playlist lá do React Native, tá bom? Grande abraço aí, boa noite para todos. Valeu, Diego, pela presença. Obrigado aí.